Mais do que apenas o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais, o saneamento básico desempenha um papel fundamental na promoção da saúde pública, conservação ambiental e dignidade humana. Apesar de sua importância, milhões de pessoas ainda carecem desses serviços, infraestruturas e instalações operacionais tão importantes para esses serviços essenciais à vida humana. No episódio de hoje, vamos explorar como o acesso do saneamento básico impacta diretamente na qualidade de vida e na dignidade humana. E para isso, nós estamos aqui com uma pessoa relevante para essa temática, que é o Marcelo Chaves, que vai se apresentar posteriormente. E eu sou a Bianca Santos, host do Plano Sanear Conectado, e no contexto do projeto Plano Sanear atuo como assistente de coordenação. Hoje a gente vai bater um papo com o Marcelo e conhecer um pouco mais desse âmbito do saneamento básico. Marcelo, por favor, apresente e se cumprimente, por favor. É um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender do momento que a pessoa interessada vai ouvir. Eu sou engenheiro sanitarista e ambiental de formação, estudei aqui na Universidade Federal da Bahia. Estou há 17 anos no Serviço Público Federal como analista de infraestrutura na área de saneamento. Sempre trabalhei nessa área, né? Antes trabalhei em companhia estadual, né? Estadual do Estado da Bahia. É um prazer imenso ter essa oportunidade de estar discutindo um tema tão importante, transversal na sociedade, transversal nos setores e que muitas vezes passa despercebido. É importante destacar que hoje o Marcelo é coordenador geral de gestão e saneamento estruturante no Ministério das Cidades. O Marcelo possui também mestrado em saúde pública, especialização em saúde ambiental e saneamento para comunidades rurais, ou seja, é um especialista no tema. E vai ser um prazer para a gente aprender e conhecer um pouco mais com você, Marcelo. Diante disso, gosto de agradecer, né? Muito obrigada por ter aceitado o convite do Plano Sanear Conectado para esse episódio. De muitos teremos outros episódios, Marcelo, com outras temáticas. E eu gostaria de começar com uma introdução, né? O que é saneamento básico e qual que é a relação do saneamento com a dignidade humana, qualidade de vida. E também é importante mencionar através do aspecto do Ministério das Cidades, como que o saneamento é tão importante para o desenvolvimento das cidades. Bom, muitas perguntas. Mas assim, acho que pela etimologia, né, da palavra saneamento, vem do latim, sanos, né, que significa sanear, tornar o ambiente saudável, agradável. E nesse sentido, uma série de medidas precisam ser tomadas para promover a saúde, e a saúde ela promove também a dignidade humana, porque permite a higiene. Então, assim, quando você promove a higiene, também você está promovendo a saúde, né? Porque a água ela é importante para você reduzir a infecção por doenças, né? Principalmente a hepatite, dengue, as doenças diarreicas. E esse bem-estar, claro, ele está acompanhado de mãos dadas com a dignidade humana, né? Quem consegue ter dignidade sem acesso à água para preparar alimentos, para se higienizar, enfim, e você poder fazer suas atividades do dia a dia, né? Hoje o saneamento está em alta, né? Está bem atual. A gente pensa nas ODS, né? Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E está lá, objetivo número 6, saneamento básico, né? Água potável. Mas saneamento não é algo de agora, né? Uma vez eu estava estudando, Marcelo, e eu descobri que logo no período neolítico nós temos registros de assentamentos de drenagem para não inundar casas. Então, eu estudei um pouco da história do saneamento, também desenvolvimento ao longo da história, e vi que logo quando os seres humanos deixaram de ser nômades, foram se assentando perto dos rios para pegar água, para se abastecer, para irrigação também, começar a constituir a civilização, o saneamento estava lá. Quando a gente pensa em Londres, lá, né, no século XVI, XIX, tantos casos de cólera, de doenças por veiculação hídrica, não tinha esgotamento sanitário, as pessoas elas faziam suas necessidades sem uma administração daquele esgoto, né, que é inerente à vida humana. A gente viu como que a microbiologia se desenvolveu, como que o saneamento no eixo de esgotamento sanitário é essencial para a saúde pública.
e para o desenvolvimento das cidades. Uma cidade com mau cheiro não é bem vista para os turistas economicamente, não se desenvolve. Então, o saneamento ele tem esse papel no desenvolvimento da sociedade, das cidades. E aí entra também a competência do Ministério das Cidades com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Nesse sentido, eu gostaria muito, Marcelo, que você diferenciasse para a gente a diferença entre saneamento estruturante e o estrutural, porque a gente pensa em saneamento, pensa que só é obras, mas não é só isso. E eu acho que você, como coordenador, pode diferenciar aqui a diferença do saneamento estruturante, do estrutural, o seu papel na coordenação. Bom, interessante. É assim, você primeiro colocou uma coisa, né, que o saneamento veio, pela sua descrição, parece, de áreas remotas, mas que estavam sujeitas a inundações, possíveis inundações, e também aproveitar a canalização da água para outros usos, acredito, inclusive para a agricultura, etc. Bom, hoje, né, com o adensamento da população, principalmente nos grandes centros urbanos, o saneamento ganhou um papel de destaque e deixando, ao longo dos tempos, essas áreas menos adensadas, as áreas rurais, as dispersas, alguns aglomerados, acabaram ficando para o último plano. Mas, assim, tem um fundamento nisso, um fundamento legal, vamos dizer assim. A Constituição, por exemplo, ela estabelece que, salvo engano, no seu artigo 23, que compete à União estabelecer diretrizes nacionais para o desenvolvimento urbano. Aí ele abre um parêntese, né? Inclusive habitação, transporte urbano e saneamento básico. Bom, aí tem um outro artigo, salvo engano, o 182 da Constituição, o 186, está entre esses artigos aí, diz que compete ao município implementar a política de desenvolvimento urbano. Aí ele inclui, mais uma vez, habitação, transporte urbano e saneamento básico. Então, parece que o termo saneamento básico está associado à parte urbana. Bom, mas não foi tanto assim esquecido. Temos um artigo lá da Constituição, o artigo 200, onde ele fala que compete ao SUS não apenas participar da formulação, mas também da execução das políticas de saneamento básico. E aí vem as suas regulamentações, né? Tem a lei complementar que regulamenta esses artigos, que também estão relacionados ao Estatuto das Cidades, né? Ela direciona recursos não onerosos, né, a ações de saneamento básico. E diz que essas ações de saneamento básico devem ser aplicadas às pequenas comunidades, aos domicílios e pequenas comunidades. Dá para a gente começar a imaginar que ele está falando das áreas rurais. Esse recurso ele precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. E uma das condições para esse recurso ser aplicado é que eu não posso colocar em áreas onde as pessoas precisam remunerar esse recurso, ou seja, devolver através de tarifas, taxas ou qualquer outro preço público. Então, eu passo a inferir que ações de saneamento básico é para promoção de saúde e para aplicação em áreas onde o sistema público, a prestação de serviço, e aí eu preciso destacar o conceito da lei que você inicialmente começou a falar, que no conceito da lei define saneamento básico, são um conjunto de serviços públicos, as infraestruturas e as instalações operacionais, aí dos 4 componentes de saneamento básico. Eu acho que no Brasil talvez seja um dos poucos países que considera esses 4 componentes que estão diretamente relacionados, né? Que seria o abastecimento de água potável, a coleta e tratamento de esgoto, o manejo das águas pluviais, as águas de chuva, né? E o manejo também dos resíduos sólidos urbanos. Aí, diante de tudo isso, Marcelo, que você trouxe esses conceitos, sim. toda essa linha do tempo, desenvolvimento legal do saneamento, seu contexto urbano, mas também mencionando que não podemos esquecer do rural, qual é a importância do saneamento básico para a qualidade da vida humana, né? Qualidade, melhoria
das pessoas, né? Bom, Nas condições. boa. Hum. A área rural, ela precisa de uma atenção especial, porque quem não está acostumado, né, com água, ou tem a água por um uso muito nobre, né, muito prioritário, quando se fala de escassez, os hábitos de higiene, eles ficam um pouco de lado. E dificilmente também há uma associação de doenças associadas à falta de higiene, né? Muitas vezes você sente alguma coisa, tem uma diarreia, né, algum problema desse tipo, e você associa a alguma comida, né? Então, o rural, ele demanda, às vezes, soluções alternativas, muitas das vezes individuais e algumas vezes coletivas, mas é predominantemente individual. E, nesse sentido, você precisa criar um senso de pertencimento, né? Porque quando você ajuda a construir alguma coisa, você se sente parte daquilo dali e você cuida, porque a sustentabilidade é um problema dessas soluções, né? Pra você ter ideia, são números de países em estágios de desenvolvimento similares ao do Brasil, tem números do Banco Mundial que diz que 50% dessas soluções implementadas, elas entram em colapso, param de funcionar em menos de 5 anos, né? Então, muitas vezes, a gente fica fazendo intervenções, propondo soluções, e fica patinando no déficit. O déficit continua ainda grande, né? Você precisa acompanhar o crescimento da população e ainda mais você trazendo soluções que não são sustentáveis, e essa sustentabilidade depende muito desse senso de pertencimento que tem que ser criado com a população, com a comunidade. Então, se você precisa chegar, ela precisa entender a importância daquela solução, os cuidados, tem que capacitá-la para operar. Claro que o responsável é o poder público, mas se a gente, na área rural, a gente precisa criar meios e muitas vezes não dá para esperar, porque água, você pode ficar sem comer até 20 dias, né? Não vai ficar bem, mas água, você passar 3 dias sem beber água, ela afeta, né? Você morre, né? Você começa a ficar desidratado. Quando você fica desidratado, você também perde a capacidade cognitiva. Isso, no caso de crianças, isso afeta, né? Doenças gastrointestinais. Na parte do adulto, né? O trabalhador, ele fica mais produtivo quando ele tem acesso. Então, você tem que levar ações estruturantes. Então, quando a gente fala de ações estruturantes, a gente está falando um pouco de cada coisa: sensibilização, educação ambiental, educação em saúde, capacitação para a operação, porque quando você leva, por exemplo, uma solução alternativa coletiva, onde você capacita alguns moradores, né, dessa comunidade para fazer a operação, como ela não está habituada com o sabor do cloro, por exemplo, a primeira coisa. E ela não entende a razão por que existe aquele produto na água, né, qual é a sua função no tratamento, né, para matar patogênicos. Quando ela não entende essa importância, uma das primeiras medidas da comunidade é pressionar o próprio operador, né? Então, diga assim: olha, tira esse remedinho daí, porque a água não está com sabor agradável, né? Então, o sabor é um dos parâmetros, né, para poder avaliar a qualidade da água, como cor, dentre outros físico-químicos e bacteriológicos, né? Muito importante o que você citou sobre educação ambiental, sobre a conscientização, porque às vezes a gente pensa de maneira muito técnica, assim, que estruturante, é só o arcabouço jurídico, legal, os instrumentos de planos, como por exemplo, que é o instrumento do projeto Plano Sanear, mas o estruturante ele vai muito além, né? Como você falou sobre educação ambiental, sobre conscientizar a importância da cloração, né? A 888, a portaria de Sim. portabilidade reforça, né, a obrigatoriedade da cloração com residual livre, mas a população ela não sabe disso. O gosto está ruim, então vou parar de colocar o cloro. Sim. Não sabe que tem consequências para a saúde, né? Eu já trabalhei em comunidades rurais com dessalinizadoras, a gente
principalmente quilombolas e sertanejas, a gente implantava um dessalinizador, um projeto de uma ONG, e passava um tempo sem andar lá, perdeu um dessalinizador que é tão caro, porque, como o senhor falou, eles não tinham conhecimento da manutenção, porque o rural é descentralizado, não podemos ter um sistema de gestão, um sistema estruturante urbano, o mesmo para o rural. Por isso que temos também o Programa Nacional de Saneamento Rural, para entender que existe uma especificidade no contexto rural. Nesse sentido, a gente viu que as tecnologias não tinham sustentabilidade, né? Tanto de vida útil, como também tem que ter financeira, né? Tem decreto que regulamenta também isso. Então, a gente vê como que é importante a educação ambiental, esse trabalho de perto com a comunidade, de entender que aquela solução é dele, pertence a ele, e que por mais que não esteja no nome dele, mas é dele como cidadão, e ele deve cuidar e deve, né, preservar para que seja sustentável. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o papel, né, da educação ambiental como uma maneira de promover um incentivo ao conhecimento, à conscientização do saneamento ambiental, do saneamento básico, e como essa multidisciplinariedade, educação ambiental, que muitas vezes as pessoas pensam em resíduos sólidos, mas educação ambiental não é só resíduos sólidos, não só para o âmbito de resíduos, é importante para que a gente alcance as metas de universalização também, né? Não é só com obras que vamos universalizar. Sim. Não, pois esse é um desafio para as áreas rurais, porque quando você não tem acesso à educação ambiental durante muito tempo, não é em pouco tempo que se você vai criar essa consciência. Por exemplo, na época da Covid, né, todo mundo lavava as mãos, né, então ensinar, lava a mão, lava entre os dedos, lava a unha, lava não sei o quê. Depois isso vai passando, as pessoas voltam àquela lavagem convencional, né? Da mesma forma, quando você precisa ser, essa tem que ser uma ação constante. E aí a importância do envolvimento do município, da comunidade e, se possível, de outros atores, né? Para que tenham ações, né, com recorrência na comunidade, sempre tá lembrando do que está acontecendo. A gente já participou de um projeto lá em Goiás, por exemplo, que aconteceu durante a pandemia, onde foram feitas coletas de sangue, então foram feitas essas ações, e para ver se, de fato, teria o resultado, né, com a redução de doenças, né, associadas à ausência de saneamento ambiental, né? Mas os resultados foram positivos, mas a gente não pôde concluir que foi por conta disso, porque foi num período onde as pessoas estavam usando muito álcool e tal, então a higiene nesse momento foi predominante. Mas uma coisa foi certa, né? Os hábitos de higiene reduzem essas doenças associadas à falta de saneamento. Na área urbana, a gente tem outros problemas. A gente tem uma escala, tem uma densidade, né? Quando você pega uma cidade verticalizada, 1 quilômetro de rede, quantas pessoas contribuem, né? com pagamento de tarifa para poder manter a operação desse sistema. Mas aí demanda muito dos recursos naturais, né? Então, quanto mais denso, melhor? Não, mas nem tanto, né? Porque vai ter um momento que você vai ter que estar buscando água cada vez mais distante, porque ela não está sempre ali disponível próximo. E o outro, assim, é até fácil você abrir sua torneira e tem água, né? Então, as pessoas também não têm essa ideia de todo o custo, todo o esforço para fazer aquela água chegar ali na sua torneira, somente abrir. Então, o uso racional da água é um desafio para as áreas urbanas, né? Tem a teoria dos usos comuns, por exemplo, né? Você mora num prédio onde não é individualizado, então é uma conta única, aí as pessoas não se preocupam, né? Acho que a gente está vivendo momentos, né, muito de individualismo, né? Se me atende, ótimo, pouco estou preocupado com os outros. Então, acho que esse espírito de coletividade, de consciência, né, tanto da sociedade como do ambiente, para que todos tenham acesso, aí começa a ficar importante. Então, o desafio na área urbana é um, o desafio na área rural é outro, porque o acesso é um pouco difícil, começa a ficar um pouco custoso, né, estar acompanhando com uma certa frequência para que isso não caia no desuso, né? Muito bom. Marcelo, eu gostaria de finalizar com uma pergunta
como as tecnologias sociais e soluções inovadoras podem contribuir para levar esse serviço para as comunidades. Bom, essa é a solução para as áreas rurais dispersas, né? Só para termos uma ideia, assim, o rural ele é dividido em aglomerados e áreas dispersas. Os aglomerados, vamos chamar assim, são os lugarejos, os povoados, onde tem agrupamento de domicílios, né, a partir de 50 domicílios, de 51 domicílios, eu posso considerar, onde tem algumas infraestruturas já que dialogam um pouco com o urbano, né, tem um certo grau de urbanização, embora seja rural. A gente pode levar soluções coletivas para isso, mas 80% da população rural está nessa área dispersa, né? Muito distante, onde em lugarejos e povoados, geralmente a distância máxima entre esses domicílios chega a 50 metros, mas nessas áreas rurais dispersas é muito difícil. Então, a gente não tem escala, seria um custo muito elevado levar água, por exemplo, mas as soluções de esgotamento sanitário elas são bem-vindas, né? As soluções individualizadas, né? São bem-vindas. O problema, em termos de política pública, muitas vezes não estão normatizados. Então, eu não tenho norma para projeto, norma para operação, norma para implantação, né, a construção da tecnologia. Isso dificulta, né, lançar editais, né, ter licitações para poder disseminar essas soluções em escalas. Algumas soluções já vêm sido construídas, que facilitam, mas aí vem a questão do senso de pertencimento. Você pode levar uma cisterna, por exemplo, né, para uma comunidade rural, eu posso licitar, tem uma empresa que vai distribuir, eu consigo licitar, né? Tem concorrência e tudo mais, é uma empresa que vai distribuir, instalar, tudo. Mas isso não cria o senso de pertencimento. Mas, em termos de política pública, isso dá velocidade, né? Eu consigo atender muita gente. Mas o ideal é que fosse construída com placa de cimento, que eu formasse um pedreiro, que esse pedreiro se tornasse um multiplicador. Claro que uma cisterna com placa de cimento, a água fica muito mais fresquinha. Claro que a gente tem que usar outras tecnologias para tratamento, etc., né? Mas também tem para outros usos, né? Mas aí começa a ter esse problema. É um paradoxo, né? Ou eu consigo fazer política pública em larga escala, mas, por outro lado, eu não consigo desenvolver esse sentimento de pertencimento que gera sustentabilidade na solução. E aí a gente vive esse conflito. Então, as soluções nessas áreas remotas, de difícil acesso, ela tem que ser com parcerias, com o pessoal da saúde, as Ematés, a Embrapa. Então, vários outros atores precisam participar dessa construção, que também é um processo difícil, né? Cada um tem sua caixinha, quem trabalhar com isso, a Codevasf com a sua caixinha, a Ministério da Cidade com a outra, a Funasa com a outra, e por aí vai, né? Marcelo, você falou algo muito importante, interessante, que é como licitar essas tecnologias, porque no rural precisa ser descentralizado, não é como no urbano, que a gente pode colocar uma ETA convencional, tem que ser soluções descentralizadas e muitas vezes apenas de um município, uma unidade domiciliar. Como licitar isso? É claro que a academia tem que continuar crescendo com pesquisa e desenvolvimento, mas eu acho que hoje o maior gargalo de desafio nem é desenvolver a tecnologia, é como licitar essas tecnologias, como trazer uma sustentabilidade financeira para isso, como escalar isso, um modelo de negócio para que isso possa ser aplicado para uma comunidade. Esse eu acho que seja um dos maiores desafios para a universalização do saneamento rural, como licitar essas tecnologias. Muito bom, Marcelo. Muito obrigada, Marcelo, por participar conosco no primeiro de muitos episódios do Plan Sanear Conectado. É um prazer receber você aqui e até a próxima. Se você quiser deixar um recado para os nossos ouvintes, para também os munícipes que participam do projeto Plan Sanear, qual seria como coordenador da gestão estruturante no Ministério das Cidades? Eu que agradeço, mas assim, a participação ativa da comunidade ela é muito importante.
A gente está vivendo um momento agora de construção de um instrumento de implementação da política pública. São vários instrumentos, né? Na parte de gestão, a gente falou algumas coisas. O plano de saneamento básico é um outro instrumento associado à gestão, mas também tem o sistema de informações para monitoramento dos resultados e avaliação periódica para ver se suas ações estão correspondendo. Mas o mais importante de tudo isso é a participação da sociedade. É também, mais uma vez, criar o senso de pertencimento. Quando você vê que você contribuiu para a escolha de uma solução e entende as razões para aquela solução ser implantada por conta de vários outros aspectos ambientais, por conta da disponibilidade de água, por conta da baixa densidade, etc. Quando você tem um entendimento sobre isso, você tem capacidade de fazer cobranças ao poder público, né? E mais, e de eleger, né? Muitas vezes o candidato tem propostas e se eu participei ativamente da construção do plano de saneamento básico do meu município, então eu quero saber qual é a proposta desse candidato para resolver os nossos problemas, né? Problemas dos munícipes. Então, a participação ativa da sociedade é o recado que eu gostaria de deixar aqui para todos. E muito obrigado pela oportunidade.